Muito boa tarde, Sr. Presidente. Está cá, é tão raro vê-lo cá, ficamos tão satisfeitos de poder estar consigo aqui um bocadinho. Sr. Presidente da Assembleia, caros vereadores, permitam-me que estique aqui um tapete, simbolicamente, aqui um tapetezinho aqui, que é para a viagem alucinante que vamos fazer da cidade das 221 noites deste seu mandato. É um tapete do Aladino, que significa bem esta viagem alucinante e fantasiosa deste mandato, destes 221 dias. Eu irei começar numa data muito interessante, dia 12 de 12 de 2025 e outra data, 18 de 12 de 2025, em que tivemos as audições em sede de comissão desta Assembleia sobre o Orçamento de 2026, com o Sr. Vice-Presidente Gonçalo Reis e com a Sra. Vereadora Joana Batista. E que nestas reuniões e nestes debates que tivemos sobre a preparação do orçamento, com entusiasmo quase contagiante, nos convenceram que aqueles 30 primeiros dias tinham resolvido todos os problemas que vinham para trás. Em apenas 30 dias, com entusiasmo redobrado, contagiaram-nos a todos, deputados municipais, principalmente àqueles como eu, que são presidente de junta, que saímos descansados, que todo aquele fato que vinha de 4 anos de mandato não voltaria a acontecer. Não voltaríamos a ter contratos sem atraso, pagamento sem atraso, documentação técnica por entregar às freguesias para poderem executar competências delegadas, que nada disto aconteceria. Isto ainda foi reforçado quando a 27 e dia 28 e 27 de dezembro do ano de 2025 recebemos o dinheiro respeitante a todo o ano de 2025 que estava em atraso. Bem, estes 30 dias foram mesmo fabulosos. Não só conseguiram garantir-nos, como até recebemos os pagamentos em atraso, todos que nos deviam do ano todo de 2025. E, portanto, isto trouxe mesmo uma luzinha de esperança. Nós acreditámos mesmo na cidade dos tapetes Maravilha e do Aladino, do nosso caro amigo e presidente Carlos Moedas, esta nova cidade que nascia com este novo Executivo Municipal. Só ficou por resolver uma coisa na altura, que se prendeu com o Fundo de Emergência Social, que de facto terminou a 31 de outubro e que até o dia de hoje ainda não foi pago às freguesias. E de facto são largos meses em que a cidade ficou na mão das freguesias e na boa iniciativa e voluntarismo das freguesias de assegurar os apoios a milhares e a milhares de lisboetas. Eu recordo que a 31 de outubro ficámos sem documentação de FES, recebemos a documentação no mês de maio, que até lá têm sido as freguesias a suportar integralmente os apoios sociais à cidade. No caso da minha freguesia, que orgulhosamente presido, estamos a falar de 388 mil euros, que foram assegurados pela freguesia em nome do município. Quer dizer, não foi em nome do município, não havendo contrato, até mais não sabendo se era uma medida para manter. Eu diria que de facto as freguesias foram não só voluntariosas, como foram de facto muito resilientes em manter os apoios sociais à cidade e àqueles que mais precisavam. Isto num contexto espetacular na cidade de Lisboa. Compra de casa, um aumento de 7% do valor da compra de casa desde janeiro até agora. Arrendamento, 5% de aumento. Inflação, 2,2%. Alimentação, aumento de 6% no custo dos lisboetas na aquisição de bens alimentares de primeira necessidade. Combustíveis e energia entre 11% a 13%, dependendo das semanas, e do nosso amigo Trump, que também tem um tapete ainda maior do que nós, do Aladino. O índice de endividamento das famílias, soubemos hoje, subiu 10% este ano, relativamente ao ano transato. 10% subiu o índice de endividamento das famílias num ano na cidade de Lisboa. Bem, portanto, é muito natural que neste novo Executivo Municipal se desconsidere aquilo que é as necessidades das famílias lisboetas e se venha, por exemplo, ouvimos agora esta bela notícia aprovada na semana passada, que foi retirar a medida dos 50% de apoio às famílias que tinham apoio nas refeições escolares. Tem todo o sentido que num ano com este agravamento para as condições de vida da família, o Partido Social Democrata e o CDS deem aqui uma pirueta àquilo que para no ano passado lhes parecia lógico e há 2 anos e decidam neste momento, obviamente, terminar com esta medida de apoio às famílias. Porque no ano passado e há 2 anos, que eram anos próximos de processos eleitorais, acharam que era fundamental. Chegámos até a ouvir a senhora vereadora em funções na altura do CDS dizer que até era uma medida que podia ser equacionada para ser não só universal como permanente. Mas, entretanto, passado o ano eleitoral e como isto está a ser um ano de alívio sobre as famílias lisboetas, aquilo que temos é o retirar desta medida de apoio. Estas famílias milionárias, que na opinião da Câmara Municipal de Lisboa, como têm 1.800 euros de rendimento bruto para 3 pessoas por agregado familiar, podem suportar estes custos, quando o custo médio do arrendamento em Lisboa é 1.650 euros, mas até foi o vosso governo, também de uma bela coligação, que também tem esta visão, que considera que até 2.300 euros são rendas moderadas. Portanto, é sempre interessante ver como é possível termos uma coligação muito idêntica no Parlamento e depois ter aqui na Assembleia Municipal e na Câmara Municipal uma posição diferente. Mas vamos continuar a nossa viagem mágica neste tapete mágico destes 221 dias de fantasia. Bem, vamos ver uma coisa muito simples. Nós temos, neste momento, estamos a entrar em julho,
tínhamos um compromisso do Sr. Vereador e da Sra. Vereadora que não haveria atrasos este ano, quer nos contratos de delegação de competências da higiene urbana e espaços verdes, como nos outros, bem como nas transferências. E à sexta-feira passada, portanto 221 dias depois do início do mandato, a freguesia a que eu presido tinha os seguintes valores em dívida. Fundo de Emergência Social, 388 mil euros. Higiene Urbana, recolha de ecoilhas, 50 mil euros. Interadministrativo de Limpeza Urbana, 97 mil euros. Estrutura verde expectantes, 58 mil euros. Pista de radiomodelismo, na estrutura verde, 25 mil euros. Desporto, pista de BMX, apoio à pista de BMX do bairro da Boa Vista, a única da cidade, 8 mil euros. Cultura, Palácio Baldaia, 105 mil euros e Cineteatro Turim, 50 mil euros. Educação, acertos a refeições escolares, 380 mil euros. AOS, Auxiliares de Educação de Jardim de Infância, 30 mil euros. Projeto Amarelo, 10 mil euros. Bem, o total dá 1.200.000 euros em dívida só à freguesia de Benfica por parte deste Executivo Municipal, neste ano em que isto não aconteceria, neste ano em que com este novo Executivo, com a energia que nos demonstraram em dezembro, veriam com um espírito diferente e nada disto aconteceria. Mas ainda não é tudo. Antes de mais, uma palavra de agradecimento ao Sr. Vice-Presidente, porque de facto faz uma gestão poupadinha daquilo que é o dinheiro dos outros. E portanto eu tenho de deixar esta palavra de agradecimento por ajudar as juntas de freguesia a gastar para a Câmara poupar. Portanto quero-lhe deixar este agradecimento profundo. Mas isto não é tudo. Dentro de 8 dias entramos no segundo semestre do ano. E mais uma vez não existem contratos para o segundo semestre nas áreas de higiene urbana e espaços verdes. O que se configura, segundo o Tribunal de Contas, como uma ilegalidade grosseira por parte do município e das freguesias que as venham a contratualizar e executar. Se as mesmas daqui a 8 dias executarem as competências supostamente delegadas, porque não há documentação técnica nesse sentido, nem há aprovações em reunião de Câmara, nem em assembleias de freguesia, nem em reuniões de freguesia, os presidentes de junta aqui sentados e os seus executivos são responsáveis pelo direito de devolução imediata de um contrato que é nulo por não estar assinado. Portanto, existe jurisprudência já do Tribunal de Contas nesta matéria e existe vários pareceres de CCDRs neste sentido. A execução de uma competência delegada ou protocolada sem a respectiva assinatura da mesma implica a nulidade automática e o imediato retorno de todas as verbas ou todas as despesas feitas ao abrigo deste contrato que não existe, desta competência que não está delegada. Isto é muito claro. E, portanto, eu tenho-lhe uma pergunta para lhe fazer, Sr. Vice-Presidente, que nos ajuda nós, Presidentes de Junta. Logo precisávamos de saber hoje, de forma muito clara e sem respostas vazias, para quando o envio dos contratos para o segundo semestre para as juntas de freguesia. Era muito importante sabermos, tendo em conta que é daqui a 8 dias. Depois, porque é que não foram enviados antes? Depois também mais uma. Se pode o Sr. Presidente ou o Sr. Vice-Presidente dar um conselho aos Presidentes de Junta aqui presentes. Devem ou não executar esta competência, que é uma não competência, daqui a 8 dias? Porque ela não existe. Porque ao executarem, as responsabilidades são sobre os 24 deputados aqui sentados que são presidentes de junta. Portanto, devemos infringir aquilo que é a indicação do Tribunal de Contas e das CCDRs e manter o nosso apoio à Câmara Municipal na recolha das ecoilhas, no interadministrativo da higiene urbana, na limpeza dos espaços expectantes, ou não a executamos daqui a 8 dias cumprindo aquilo que é a lei? Gostávamos de saber a vossa opinião e o vosso conselho sobre esta matéria. Eu penso que já são aqui algumas questões, não vos quero também amassar muito. Podíamos falar aqui daquilo que é as desconsiderações constantes com a ausência de envio atempadamente desta documentação que é obrigatória, as desconsiderações do incumprimento para com uma proposta aprovada em reunião de Câmara e uma recomendação nesta Assembleia para que o Executivo Municipal enquadrasse todas as verbas expectáveis para o ano seguinte de contratos de delegação de competência e protocolos com as freguesias no seu orçamento inicial, na versão inicial do orçamento, que não ficaram enquadrados também para 2026. Não é? Mas deixem-me dizer-vos uma coisa, estas desconsiderações são aqueles que mantiveram a cidade a funcionar durante a pandemia, as freguesias, que levaram comida à casa a todos os lisboetas, que compraram medicação e levaram em nome do município. Aqueles que também durante o furacão Martim, quando os serviços municipais demoraram largas horas a chegar a muitos dos territórios, andaram casa a casa a tirar baldes de água das casas das pessoas e a ajudar os nossos moradores e comerciantes. Também foram aqueles que, curiosamente, nas jornadas da juventude, tiveram a dormir com os peregrinos dos pavilhões, que lhes deram refeições, que asseguraram as fanzones, mas que não mereceram uma palavra do seu Presidente quando foi homenageado, e bem, na Santa Sé, e não teve uma palavra para as freguesias nem para os trabalhadores das freguesias. Pensava que era algo que tinha ficado resolvido. Fiquei com grande espanto meu, a nossa cara amiga a vereadora Joana Batista, agora a seguir às marchas de Lisboa, esqueceu-se de mencionar os trabalhadores das freguesias que ajudaram a limpar a Alameda e a limpar a avenida, que todas as freguesias enviaram para lá meios para limpar a avenida, também ficou esquecido nos seus posts. E por fim, também são aqueles que ajudam a pagar o Fundo de Emergência Social há 8 meses nesta cidade.
Na cidade, com os números que indiquei de agravamento das condições de vida, foram as freguesias que estão aqui sentadas que asseguraram sozinhas o pagamento do Fundo de Emergência Social a todas as famílias que precisaram ao longo destes meses. Em Benfica foram 300 mil euros. Se somarmos todos os 24 presidentes, temos a noção da dimensão do que a cidade precisou durante estes 2 meses e não contou com o seu executivo nesta vida de fantasia da cidade que está melhor e da vida dos lisboetas que está melhor. Portanto, eu acho que é muito importante também hoje que o Sr. Presidente nos responda se acredita ou não na reforma administrativa da cidade de Lisboa e que está construída para existir numa complementariedade entre o município e as freguesias e que é um exemplo a nível nacional e internacional. Por todo o lado no país a gente quer saber como funciona a reforma administrativa da cidade de Lisboa, o que há a melhorar, o que há a fazer. E quando falamos destes 12 anos e temos um Presidente de Câmara que não reuniu connosco para reuniões de trabalho desde 2022, e agora tivemos uma bela reunião de trabalho em maio, tivemos, sim senhora, com alguns destes pontos que estou a trazer aqui hoje e que me prometeram que eu não voltaria a ter que trazer aqui. Não é? Mas afinal estamos aqui, a 8 dias do final do mês e de entrar o segundo semestre, no qual não temos os contratos para levar às nossas reuniões de executivo, às assembleias de freguesia ordinárias deste mês, para podermos executar as competências a partir do dia 1 de julho. Portanto, isto é que é verdade, isto são factos. Portanto, nós não temos uma melhoria da relação institucional entre o município e as freguesias, temos assim um agravamento daquilo sem ressentido nenhum, a não ser que os documentos, que são os mesmos do primeiro semestre, sejam difíceis de fazer. Não. Por fim, dizer-lhe, Sr. Presidente, que era muito importante perceber qual é o seu posicionamento sobre a reforma administrativa da cidade de Lisboa. Se a quer aprofundar, se quer ir mais longe naquilo que é o espírito da reforma, de descentralização e trabalho colaborativo com as freguesias, ou se é o espírito que está subjacente, por exemplo, àquilo que tem a ver com a verba interadministrativa da higiene urbana, na qual, quando nos pediram para votar a favor da duplicação da taxa turística, a Câmara tinha 20 milhões inscrita para a taxa turística. E com o espírito da subida por 6 meses para 40 milhões de cobrança da taxa turística, foi transferido para as freguesias mais 5 milhões de euros. Aliás, 4,2, se não estou enganado, milhões de euros. Entretanto, esta taxa turística já vai estar expectável nos 120 milhões. Mas são os mesmos 4 milhões que estão transferidos para as freguesias para limpar a mesma cidade que está cada vez mais pressionada pelo turismo. Portanto, se é este o espírito, de facto, nós ficam os sinais muito claros de que não há um posicionamento da parte do Executivo Municipal de aprofundar a reforma, de levar mais longe, de dotar as freguesias de meios para fazerem melhor as suas competências, muitas delas que são delegadas pelo município pós-reforma e que é um apoio que as freguesias dão ao Executivo Municipal. Portanto, as perguntas são estas e mais uma, para quando o início sério, Sr. Presidente, sobre o diálogo, do aprofundamento da reforma administrativa da cidade de Lisboa, sobre a sua melhoria, sobre os pontos que correram mal, sobre os que correram bem e como podemos dotar as freguesias da cidade de maior capacidade para servir a cidade e para servir o município. Muito obrigado. Eu levo o tapete comigo, mas depois se quiser, Sr. Presidente, eu entrego.